A razão da escolha do tema procurava essencialmente tornar aquele tema interessante para o maior número de pessoas possível. E tendo em conta que é uma associação, ou uma network de escritórios de advogados e de especialistas de juristas na área do direito da publicidade, fazia todo sentido que o tema tocasse de alguma maneira ou que fosse extensível a todos eles. Tendo em conta que a ADLO Internacional tem membros de todos os continentes e dentro dos continentes em vários países, achámos que a publicidade sem fronteiras era um tema que, de facto, interessaria não só a eles, mas também ao público em geral. A publicidade na televisão é facilmente controlada e é muito mais controlada e muito mais verificada do ponto de vista legal, e a publicidade no online nem sempre, quase nunca, é controlada. Por exemplo, dando-lhe um exemplo, um determinado anúncio que é válido num país para o qual foi feito, é lançado na internet e eu, em Portugal, vejo esse mesmo anúncio sem qualquer controle, e é isso, o fenómeno global da internet torna muito mais difícil o controle da legalidade da publicidade. Essa foi a primeira conclusão. A segunda conclusão foi passada imediatamente para a questão da publicidade versus privacidade entrando no mundo online. E foi bastante interessante porque foi convidado um elemento do Departamento Legal da Google que nos veio, no fundo, esclarecer que muitas vezes é certo que a publicidade online poderá de certa maneira, utilizar os nossos dados, mas isso só é verdade se o utilizador não estiver informado ou bem informado sobre aquilo que pode fazer com o seu computador e aquilo que pode limitar em termos de privacidade. Se eu estiver bem informado, se eu souber mexer bem nas ferramentas que o meu sistema operativo ou que o meu browser me permite funcionar ou me permite acionar, eu se calhar consigo proteger muito mais a minha privacidade. E foram dados também bastantes exemplos práticos de como funciona o acionamento dessas ferramentas para eu só receber a publicidade que eu quero, para eu só partilhar os dados que eu quero e de fundo para eu proteger a minha privacidade enquanto utilizador de internet. Este foi o segundo momento da conferência. Foi curioso de verificar que, por exemplo, em certos países, nomeadamente os países nórdicos, a autorregulação era mais desencadeada por consumidores, ou seja, quem tomava a iniciativa de recorrer aos órgãos de autorregulação eram os próprios consumidores, porque achavam que um determinado anúncio não cumpria as regras de autorregulação. Já nos países, Portugal, por exemplo, e Itália, por exemplo, países mais do Sul, a questão da autorregulação, ou quem desencadeia o processo de autorregulação, ou quem faz as queixas e inicia um processo, na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, são os concorrentes e não os cidadãos. Ou seja, quem inicia o processo, quem contesta a legalidade da publicidade, não é tanto o cidadão comum, mas um concorrente do anunciante que se propõe a anunciar. E assim, em traços largos, foram essas as conclusões. As redes sociais, hoje em dia, considero que são um instrumento poderosíssimo de publicidade. Tem uma capacidade, assim como tem a internet, mas mais do que qualquer outro meio, dentro da internet, de se poder testar o consumidor, do consumidor interagir com a marca. O consumidor dá a sua opinião dentro das redes sociais e comunica uma comunicação bilateral entre o consumidor e as marcas, e por isso é um instrumento muitíssimo interessante das próprias marcas fazerem publicidade. De certa maneira, sentem-se mais próximas do consumidor. E também, se é um instrumento muito bom, também pode ser também, em muitos casos, existem casos estudados em que as redes sociais ou uma determinada página de uma marca poderá ser muito mal, pode causar danos muito grandes se for mal gerida, se for mal comunicada, e às vezes uma frase, um post, alguma coisa que não seja muito bem pensada para o público que se está a dirigir, poderá ter efeitos muito nocivos
muito nocivos para a sua marca, para o produto que está a ser comercializado. É muito difícil nós podermos avançar com um exemplo ideal, até porque não temos, do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista tecnológico, as ferramentas necessárias para que isso concretize. Mas, obviamente, em termos teóricos, aquilo que seria ideal é que só fosse acessível a um determinado público aquilo que, de facto, a lei permite que seja publicado e que houvesse instrumentos eficazes para, não sendo legal determinado conteúdo, e até extravasando o problema da publicidade, mas qualquer conteúdo ilícito na internet, que houvesse mecanismos eficazes e rápidos para que seja reposta à legalidade. Isso, apesar do plano teórico já existirem alguns instrumentos jurídicos que sirvam para isso, a verdade é que na prática, depois de acionar esses mecanismos, eles não funcionam com a velocidade e com a eficiência que se pretende.